Como ninguém desconfiava que isso acontecia nos bastidores de Kenan e Kel? Como em 94 a Nickelodeon criou o Aldete e foi um verdadeiro sucesso, eles acabaram percebendo que muitos personagens do programa estavam cativando demais o público. Só que dois deles se destacavam muito, Kenan e Kel. Foi então que acabaram tendo a ideia de criar um spin-off com esses dois atores, já que já estava dando certo. E vale ressaltar que Kenan e Kel foi a primeira série que o Dan Schneider entrou logo de cara como produtor executivo. Então, querendo ou não, ele já estava conseguindo um espaço muito maior na Nickelodeon. O primeiro episódio foi ao ar no dia 17 de agosto de 1996. De início, a série já agradou o público e se tornou popular muito rápido. E o sucesso foi tanto que um ano depois eles acabaram lançando o filme Good Burger, que não tem nada a ver com Kenan e Kel, mas a química entre os dois atores é tanta que seria sucesso na certa. Inclusive, durante as gravações, o Kel começou a namorar essa que seria sua futura esposa, Taja Hampton. Assim, é muito louco, porque quem olha de fora acredita que a vida deles está um mar de rosas. Eles são jovens, bem-sucedidos, famosos e bonitos. Só que a Taja deu uma entrevista sobre aquela época contando detalhes realmente assustadores. Como, por exemplo, os atores mirins que faziam sucesso eram aqueles que os pais não ficavam em cima, já que muitas vezes eles ultrapassavam as horas permitidas por lei. E ela também conta que eles davam identidades falsas para eles irem para festas. E lá, jovens menores de idade, longe dos seus pais, ficavam bêbados. Isso sem contar que várias vezes o assunto do set era. E ela ainda conta que certa vez uma atriz de 15, 16 anos estava limpando o carro do Dan Schneider de biquíni. Sim, eu sei. Mas a questão é que, apesar de Kenan e Kel fazer muito sucesso em frente às câmeras, os bastidores estavam se transformando em uma coisa insustentável. Isso porque o Kel deu uma entrevista falando que o Dan Schneider ele era muito ruim para ouvir a ideia dos outros. Só que antes isso não era uma questão, porque ele era muito jovem. O problema é que conforme os anos foram passando, essa situação começou a incomodar ele. E ele conta que chegou num ponto que durante uma gravação, o Dan Schneider e ele começaram a gritar demais. Eles foram para um quarto para resolver as questões e o Dan Schneider falou atrocidades. E o Kel disse que respirou fundo e só saiu de lá. Isso porque ele também estava com problemas pessoais, já que a sua namorada estava grávida na época. Então, sentindo uma pressão muito grande, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, ele começou a usar frequentemente álcool e substâncias ilícitas. E com isso, ele e a sua namorada acabaram optando por interromper a gravidez. Tudo isso acontecendo, ele acabou entrando em uma série D. Ele ainda diz que é muito louco, porque ele fazia todo mundo gargalhar de rir, mas ele não estava feliz. E é muito louco, porque no futuro o Kenan e o Kel não viram próximos. Só que ele disse que quando ele revelou tudo aquilo que ele estava vivendo nos bastidores naquela época, o Kenan ligou para ele e eles conversaram durante horas. Uma coisa interessante que me chamou a atenção foi quando o Kel disse que na época que ele estava trabalhando lá, os não aconteciam daquela forma. Então o Kenan fala que tudo isso aconteceu quando eles já tinham saído da Nickelodeon, que foi nos anos 2000. Só que uma coisa que me chamou a atenção no documentário Quiet on Set é que eles focaram em falar que o Dan Schneider era P de meninas. Então, geralmente, os rapazes não sofriam tanto com isso. Como, por exemplo, no Drake e Josh, aparentemente o Dan Schneider era alguém que eles gostavam muito. Agora, em Zoe 101 eu já não posso falar o mesmo, mas eu vou te contar só no próximo vídeo, então já pede a continuação.